Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de metodologia de elaboração de trabalhos acadêmicos. Na aula de hoje nós vamos ver 3 elementos pré-textuais que na verdade eles não são obrigatórios, eles são opcionais. Você só vai utilizá-los se por acaso no seu trabalho tiver algum tipo de ilustração ou de quadros ou de tabelas, que são as listas. Sempre quando você utiliza uma imagem, uma figura ou faz uma tabela no seu trabalho, você tem que constar esse elemento, uma lista de quais são esses elementos dentro dos elementos pré-textuais, tá? Então vamos ver como é que funciona? Então a primeira delas é a lista de ilustrações, que ela deve ser apresentada com o título, em seguida do número da página na qual se encontra, de acordo com a ordem apresentada no texto. Então, vamos lá. O que são ilustrações? Existe uma gama muito ampla, né? Aqui você considera tabela, lâminas, plantas, fotografias, quadros, retratos, gráficos, organogramas, desenhos e assim por diante, ok? Vamos pegar aqui um exemplo prático. Vamos imaginar que no seu trabalho você use, por exemplo, um desenho de um perfilado. Então você vai buscar isso na internet ou vai pegar de um catálogo e você vai dar um nome a essa figura, nesse caso aqui perfilado. E você vai dar um número a ela, número 25. Bom, se está no número 25, isso aqui é um exemplo, significa que existem outras 24 figuras no seu texto. E isso faz com que você, então, tenha que criar lá nos elementos pré-textuais a localização dentro de uma lista, criar uma relação com o número de cada uma das figuras em ordem, bem como o seu nome e a página onde aquela figura se encontra. Por exemplo, nesse trabalho nós temos essa lista de figuras, então notem que nós temos da figura 1 até a figura 27, e se vocês identificarem a figura 25, bem aqui na parte de baixo da tela, vocês vão reparar que é aquela figura que nós estávamos vendo anteriormente, figura 25 perfilada, e ela se encontra na página 49. Então, a lista de figuras serve para isso. Se alguém for ler o seu trabalho, ele vai, de repente, ter a necessidade de fazer uma consulta. E aí ele já vai direto naquela figura, no número da página, e fica mais fácil para que ele localize, ok? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, a lista de ilustrações ou de figuras, ela tem que ser formatada dessa forma. Um título, logo em cima, pode ser lista de ilustrações ou lista de figuras. Do lado esquerdo, o número, seguido do nome, e lá no canto direito da página, o número da página. Notem que aqui nós temos diferentes elementos em uma única lista. Tabela, lâmina, planta, fotografia, quadro. Porém, se você estiver utilizando muitas figuras, muitas tabelas e assim por diante, é recomendável que você crie uma lista para cada tipo de elemento que você está utilizando, ok? Bom, vamos ver agora como que nós fazemos isso no Word. Dando continuidade àquele mesmo arquivo, nós paramos na epígrafe. Então, o que nós vamos fazer? Para criar a lista de figuras, nós vamos iniciar uma página nova, vamos nos certificar que aqui em cima a fonte está Arial 12, não está negrito, nem itálico, nem sublinhado. Então, nós vamos colocar em negrito e vamos digitar em caixa alta, letras maiúsculas, lista de figuras, ok? E aqui nós vamos, então, tirar o negrito e vamos dar Enter. E notem também que aqui, como nós estávamos fazendo a epígrafe, nós tínhamos dado um recuo de 8 posições, então nós vamos trazer esse recuo para 0. Vamos deixar então alinhado à esquerda. A partir daí eu posso vir então digitando as minhas figuras dentro de uma ordem. Então, por exemplo, vamos imaginar que no meu trabalho eu tenha a figura número 1, chamada tabela periódica. Bom, então nós fizemos a referência da figura, logo em seguida nós colocamos o nome, e agora nós temos que ir colocando tracinhos até chegar lá no final da nossa página. Aqui, se nós formos fazer isso manualmente, vai dar um pouquinho de trabalho, porque nós vamos
Por exemplo, imaginar que essa figura ela esteja na página 31, ok? Bom, pulou para a linha seguinte, então o que eu venho fazendo? Eu vou dando aqui o retorno para fazer o ajuste da linha, tá ok? Bom, feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um Enter e vou colocar a figura 2. Por exemplo, distribuição dos elementos no ambiente. E aí eu também vou colocar aqui pontinhos até chegar lá no final. E aqui eu iria colocar então o número 34, que é o número da página. E a partir daí, sempre que eu for então tendo novos elementos, novas figuras, basta que eu venha dando Enter, fazendo essa relação, cuidando ali para que o alinhamento ele fique bonitinho, né? E você pode, então, a partir daí, relacionar todas as suas figuras utilizadas no trabalho, tá ok? Então, só relembrando, figuras são gráficos, ilustrações, desenhos, fotos e qualquer outro material que não seja classificado como quadro nem tabela. Pode ser usado em qualquer ponto do seu trabalho, mas geralmente eles estão nos elementos textuais, no meio do seu trabalho. Pode ser digitalizada, escaneada, copiada e colada, feita no PowerPoint, no próprio Word ou então em outros softwares. O que é importante é que você coloque o número da figura, então esse número ele tem que ser ordenado, ele vai começar no número 1 e a cada nova figura você vai acrescentando, né, o número seguinte, 1, 2, 3, 4, dentro de uma sequência, tá ok? E esse mesmo número com o seu nome será então referenciado lá na lista de figuras. Tudo bem? O segundo elemento pré-textual dessa aula é a lista de tabelas. Então, basicamente, o que é uma tabela? É uma disposição de dados que você vai ter as colunas e as linhas. Então, nesse caso, por exemplo, nós temos um modelo de tabela que representa o faturamento das instituições de ensino superior dentro de uma série histórica, do ano de 1989 até 2001. Então, notem aqui que nós temos na primeira coluna o ano, depois na segunda coluna o estado de São Paulo, Minas Gerais e na última coluna total. E em cada uma das linhas, os dados referentes a cada um dos anos, né? Começando em 1989 e terminando em 2001. Então, se você utilizar uma tabela, você também, da mesma forma como você fez com as figuras, você também tem que criar a sua lista, tá ok? Então, colocando isso no Word, nós vamos gerar então aqui uma outra página. Então, eu vou dar Ctrl Enter para começar uma página nova. Repare que ele herda a formatação da página anterior. Eu vou então aqui colocar em negrito e vou colocar lista de tabelas. Vou colocar centralizado, vou dar Enter, tiro aqui a centralização, tiro o negrito e da mesma forma eu venho colocando então tabela 1, por exemplo, lista de produtos exportados em 2016, venho aqui colocando pontinhos, vou fazer a referência da página, vamos imaginar que essa tabela ela esteja na página 45, de novo aqui pulou, né? Então eu venho aqui, tiro, pronto. Se por acaso eu tiver uma segunda tabela, vou fazer a mesma referência, coloco tabela 2, dou um nome, e venho aqui pressionando até chegar aqui e digitar o número da página. Pulou, voltei e assim por diante. Simples assim, tá ok? E o nosso terceiro e último elemento pré-textual dessa aula são os quadros. Pode ser que nós venhamos a ter a necessidade de montar também uma lista de quadros. O quadro ele é muito parecido com a tabela. Se vocês observarem, ele também é composto de linhas e colunas. A diferença é que no quadro você não tem representação numérica. Basicamente, você tem uma representação, você tem um conjunto de informações textuais. Reparem, na nossa tabela nós temos uma representação numérica. Nós fazemos comparativos de valores. No quadro, não. A gente sintetiza algumas informações textuais e colocamos no quadro, tá ok? Então, por exemplo, aqui nós temos também um quadro 1, por exemplo, competências do profissional, e esse quadro ele também tem que estar numa lista
referenciando o número do quadro, o seu nome e em que página que ele se encontra, tá ok? Então vamos ver isso também lá no Word. Então, continuando aqui o nosso trabalho, nós vamos dar um Enter. Eu vou dar Ctrl Enter para criar uma nova página. Então, antes eu vou colocar aqui em negrito. Vou centralizar, vou dar Enter, tiro a centralização e tiro também o negrito. E a partir daí eu venho então colocando quadro 1. Após digitar o nome e colocar o pontilhadinho, eu faço referência ao número da página, ok? Se for preciso, eu venho acertando aqui, passou, voltei. E novamente, se eu tiver mais um quadro, eu vou também colocando na sequência. Venho colocando o pontilhado e também fazendo o ajuste da página. Muito bem, esses são os 3 elementos. Deixa eu só consertar aqui. E com isso, então, nós temos agora os nossos 3 elementos prontos. Eu vou dar uma redução aqui no zoom, para a gente ver como é que está o quadro geral. Então, reparem, nós tínhamos parado aqui na epígrafe, né? Então, além da epígrafe, agora nós temos a lista de figuras, temos aqui a lista de tabelas e temos a lista de quadros, e os nossos elementos pré-textuais eles estão praticamente prontos. Falta apenas agora trabalhar o sumário, que é o nosso assunto da próxima aula, tá ok? Vejo vocês lá. Um abraço, tchau, tchau.